que é bom, né? Compartilhar. Prontinho. Já está com a gente aqui, ó. Então vamos lá. Vamos na 40, então. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aí é interessante, né? Só a gente relembrar aqui que essa nossa passagem de entendimento pelo aquilo que o Cristo tem a nos explicitar através do Evangelho, que ele veio descrever através do seu próprio caminhar aqui no nosso planeta, onde a gente enxerga, vê, crê, que é outro processo de aprofundamento, e aí esse ressuscitarei no último dia, quer dizer, o último dia de vida do nosso homem velho, das nossas mazelas, daquilo que nos torna impuro, daquilo que a gente não consegue refletir ainda, não condiz com as diretivas dele. Gente, só um momentinho que eu vou tirar a garrafinha do cachorro, vai fazer uma bagunça aqui. Até antes de hoje trabalhar. Desculpa aí, gente. É porque o titio começa a arrastar a garrafa PET e a gente não consegue nem ouvir. Então, esse último dia do nosso homem velho, que ele falará por nós, através da nossa individualidade. Aí, no caso aqui, os judeus começaram na 41 a murmurar, né, porque disseram que ele é o pão que desce do céu. E diziam, não é esse Jesus? Quer dizer, queriam associar Jesus à sua condição de mundo. O filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como pôde dizer ele desci do céu? Interessante, é um puxão de orelha aqui, né? Jesus disse a eles, não murmurei entre vós. E ele fala para a gente na 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Essa 44 foi que a gente terminou e falou um pouquinho mais dela. E é interessante a gente entender. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, o que é isso? Não consegue-se chegar até o entendimento para com Cristo se não vier pelas leis de amor que Deus nos oferta com a própria vida. Então, não há outra maneira, e isso é uma garantia para a gente, não há outro caminho de chegar, né, ao Cristo se não for pela vontade da sintonia com o Pai, porque ele representa a vontade do Pai para nós. E aí a gente tem que estruturar e entender o que essa vontade representa para a gente. Essa vontade é uma lei universal de amor e que a gente se sintonize com ela. E é interessante entender esse amor no primeiro passo como opção pela não violência, né? Que é o manso, é ser manso, é a opção pela não violência. E a gente fala, não, mas eu não sou violento. Se a gente avaliar profundamente, nós violentamos situações, pessoas, pensamentos, vontades, né? Essa que é a violência que ele fala. A violência é aquela de exceder o limite da ideia do outro, o limite da vida do outro, o limite da vontade do outro e da nossa também. E a gente aprender a não ser violento trazer a mansuetude para o nosso caminhar através de atitudes, palavras, sentimentos, né? E é através dessa opção que nós chegamos ao Cristo. Então, o que ele estava tentando trazer para a gente aqui é que existe no que ele estava trazendo e na vontade do Pai como uma única coisa, né? Uma única coisa. A gente não pode dissociar isso, né? E na 45 ele fala aqui para a gente, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ouvir e aprender. Aprender já é fazer parte, né? É um processo além de ouvir. Ouvir é realmente estar disposto a ouvir, a aceitar. E aprender é o fazer.
né? Porque eu não consigo, se eu não quero ouvir alguma coisa, eu procuro tirá-la da minha cabeça, mesmo ela estando sendo proferida, né? Esse ouvir é ouvir mesmo, é a vontade, é o manifesto da vontade. Eu tenho vontade, eu ouço, e com esse ouvir eu aprendo. E aí ele fala uma coisa que todos serão ensinados por Deus. E aí a gente parte daquele pressuposto, né? Nossa origem é Deus, nosso destino é Deus. Nesse meio do caminho, veio a nossa gestão do livre-arbítrio, que muitos de nós redirecionamos para outras vertentes da vida, que é a vertente egoística, que é a vertente aonde o filho se acha representante de Deus na sua vida, pelo seu egoísmo. Então ele quer parecer. E é interessante que existe um saudosismo nesse sentimento, que é o filho que enxerga valores no pai, mas quer ser autônomo nesses valores. Aí ele procura outras vias, inclusive de poder. E aí nessa estrutura ele ele consegue depois na frente perceber que o caminho não é esse, né? Que Marcelo. Oi. Marcelo. Pode falar. Oi? Marcelo. Jaque, pode falar. Tá picando muito, não estou escutando nada. Ih, será que é minha mesmo? Tá picando muito, não estou escutando nada. Entendi. Gente, é todo mundo? O meu não está picando, eu estou conseguindo escutar. Estou te ouvindo também, Marcelo. Ô, Jaque, então deve ser o seu. O meu também está bem. Ah, então é com a Jaque lá, tadinha. Ela tá com problemas. Né, Jaque? Vamos ver se melhora, tá? Com o tempo. Aí. Mas, Jaque, eu tô gravando, depois eu mando para você, tá? Pode deixar. Né? Então serão todos, 45, serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que o Pai, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E aí ele fala, e não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Esse tem visto o Pai. Essa parte, eu achei ela um pouco mais complicada. Vou até pegar um livro aqui que eu fiz uma pesquisa. Só um momentinho que eu vou abrir ele aqui para gente. Que é a 46, né? Que ele fala para a gente o seguinte: o que é essa 46? Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus, que tem visto ao Pai. Jesus trazendo a visão para a gente que o contato direto, o contato com Deus dele é diferente do da gente, nesse momento, né? Então, a gente não consegue ter esse contato que ele tem com Deus agora, né? Nós não conseguimos enxergar o Pai como Jesus enxerga, né? Mas nós podemos enxergar Deus através daquilo que Jesus traz para a gente. Porque o entendimento de Deus, ele é uma coisa que é aprimorada com a evolução do espírito. E é aprimorado cada vez mais, até que esse elemento espírito participe integralmente da vontade do Pai. Hoje, olha que interessante, a nossa vontade ela é poluída. Né? Ela é poluída. Por quê? Ela recebe muita influência do meu ego, daquilo que eu quero. E que destona, às vezes, daquilo que Deus quer para mim, que é tudo de bom. O que Deus quer para mim é tudo de bom. É a felicidade plena, é a espiritualidade, é essa questão como um todo. Como eu ainda destono na minha vontade daquilo que Deus quer para mim, Jesus é a representação mais próxima dessa visão pura de Deus que eu posso tocar pela mensagem dele. Como é que eu toco essa mensagem? Quando eu consigo trazer isso para a minha realidade, para a minha vida, para a minha expressão, né? E aí ele dá a continuidade aqui, ó. Por isso que essa aqui é a desafiadora, né? A 46. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
que é o segundo passo. Lembra lá, né? Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim. Então, aquele que já crê, quer dizer que o Espírito já expressa a mensagem de Jesus. E aí, gente, vamos só simplificar isso. A mensagem mais direta aos nossos corações é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E aí, quando a gente movimenta essa vontade dentro de nós, e isso passa a fazer parte da nossa vida, é que a gente consegue ser o crer em mim que o Cristo traz para a gente, né? E ele fala aqui, ó, eu sou o pão da vida. A gente já até discutiu isso na questão do pão da vida, que é a expressão do alimento do espírito, né, do sustentáculo dos seres terrenos, pelas suas próprias irradiações invisíveis, mas indispensáveis à manutenção da vida no planeta. Se a gente for pensar aqui, você tem dois patamares. Obrigado. Você tem dois patamares. Você tem o pão da vida que alimenta e transforma o espírito e alimenta, ele nunca mais vai ter fome. A gente já discutiu isso. Por que ele nunca mais vai ter fome? Porque ele achou a fonte eterna, né? Essa fonte nunca vai parar, né? E tal. Mas também o pão da vida são aqueles que conseguem sintonizar com as irradiações do Cristo. Não sei se é radiações ou acho que é irradiações, tá, gente? Invisíveis, que chegam dessa mente e desse coração. Nem sei se a gente pode falar de mente com Jesus pela evolução dele, mas da mente e do coração desse espírito nesse nível de evolução. Então, o magnetismo de Jesus também chega para nós. A mensagem está aí, mas o magnetismo dele chega para nós. E esse magnetismo, quando a gente aprende a sintonizar, nos alimenta. Alguns momentos da nossa vida, por exemplo, e às vezes chegam por alguns intermediários, aonde nós ficamos desesperançosos, tristes, e chega uma energia que a gente não sabe de onde e nos fortalece, e nos engrandece. Uma coisa também que a gente sente demais, influência negativa espiritual. A gente sabe que essa influência negativa espiritual, quem starta, quem inicia ela, somos nós mesmos. Os espíritos intensificam ela em nós. Mas quando a coisa já aconteceu e intensifica, e nós entramos em oração, e olha, vou ser sincero, às vezes precisa de 1 ou 2 dias de oração contínua para a gente sair desse estado. Quando chega e a nossa cabeça começa a desanuviar, a gente começa a ter o raciocínio de novo, e começa a ter o coração com mais alento, esses espíritos que conseguem traduzir para nós essa energia de Jesus e redirecioná-la para a gente. Co-criadores, olha que interessante. Porque essa energia de Jesus, ela emana o tempo todo para o orbe terrestre. Só que a gente precisa sintonizar para percebê-la, para conseguir absorvê-la, para conseguir... É como se fosse uma usina que recebe algo para ser processado, mas é algo que ela tem condição de processar. E tem coisas mais sublimes que nós aprenderemos a processar. A energia do Cristo é uma delas. Acho que eu consegui me fazer entender aqui, né? E aí, ele vem aqui, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Olha que interessante. A 49 e a 50 conjuntas, e a gente tem que sempre lembrar disso. Não é Jesus menosprezando as ideias que vieram na época de Moisés, não. É que o degrau que Moisés ofereceu de evolução àquele povo, aos espíritos vinculados na Terra naquela época, possivelmente nós estávamos ali também, ele não compreendia a totalidade do alcance da felicidade que ele traria com a vinda dele. Era um alinhamento terreno aquelas leis, né? Os 10 mandamentos, etc. Era um alinhamento terreno. Só aquilo não bastava. Necessário, sim. Mas necessário se fizesse que nós, e a gente está tentando fazer isso agora e está caminhando, entendêssemos o Pai como um elemento de amor universal e não como Pai punitivo. Então, por isso que o maná do deserto, aquele alimento que foi oferecido no deserto, eles, mesmo naquela situação,
aquilo não bastava para elevar um espírito para a sintonia divina, que é a sintonia da paz. Precisava se sintonizar com o acrescento que o Cristo veio trazer, que é o acrescento de amor. Né? E aí, gente, tirando o amor dessa questão ínfima que a gente entende ele, né? É um amor, assim, que suplanta, é um amor que domina a nossa vida, que domina nossas atitudes, que domina nosso pensamento. É um amor que possivelmente nós não consigamos senti-lo por um tempo muito longo. A gente ensaia esse amor em alguns aspectos, né? Como diz os espíritos, o sentimento mais próximo desse amor mesmo, mais abrangente, é o sentimento de mãe pleno, né? É o sentimento de mãe pleno. Não quer dizer que os homens estão isentos disso, né? Estão fora desse espectro. Porque hoje a gente sabe que ser mãe é tanto uma condição masculina como feminina. Graças a Deus a gente conseguiu entender isso, né? Graças a Deus a gente conseguiu entender isso. Então é uma propositiva do sentimento que domina a vida, né? Que domina a vida. Então ao homem também isso se torna acessível. O homem momentâneo, porque daqui a pouco tá mulher, não sei, né? A gente não sabe o que está reservado para a gente no futuro. Mas é mais nessa expressão do que vem, né? Quando ele fala também dessa questão aqui na 49, né? Na 50, né? Deixa eu ver aqui. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Né? Então, é o pão vivo, é o pão do alimento eterno. E ele fala uma coisa aqui, quer ver? Esse é o pão que desce para que o dele comer não morra. E aqui embaixo, ele acrescenta: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essa também é um pouquinho mais exigente. Só subir um pouquinho aqui a tela, né, para a gente trabalhar isso aqui. Voltar. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando o Cristo traz para a gente essa visão da carne, né, a gente já carne encarnar, né? E Jesus, tem muita gente que fala que é o sacrifício, né, que Jesus fez por descer aqui na Terra. Eu não sei se um espírito da envergadura de Jesus ele tenha sacrifício, porque fazer a vontade do Pai é o prazer dele, né? E a vontade do Pai é que ele trouxesse essa mensagem para a gente. Então, quer dizer, tem muitos dimensionamentos de sensações e sentimentos que Jesus já ultrapassou. Então, quando ele fala que ele deu a opção, ele fez a opção de vir em carne para nos trazer a visão da vida. Porque eu darei pela vida do mundo. E essa vida que ele está falando aqui é a vida verdadeira. Então, o investimento que Jesus fez encarnando, não é reencarnando, tá, gente? É encarnando na Terra, foi para trazer essa vida, a vertente, o discernimento pela vida verdadeira, que é a vida do Espírito, que é a vida que consagra a felicidade plena daqueles que o caminho para a felicidade plena, né? Que a gente fala caminho, porque a gente está no caminho ainda, daqueles que administram o seu livre-arbítrio para que isso aconteça. E se nós formos olhar o nosso livre-arbítrio hoje, o nosso sentimento que impulsiona o livre-arbítrio, a gente precisa ver que a gente precisa trabalhar muito a nossa vontade. Porque a nossa vontade ainda ela é muito viciada. Então, a gente fala assim, a gente está já falando aqui de quando chegaremos a ser um espírito de luz. A gente pode trazer, quando a gente vai trazer luz para as nossas vidas, que é diferente, que torna mais acessível para a gente. Quando é que eu vou trazer luz para a minha vida? Quando a minha cabeça começar a mudar, meu sentimento começar a fazer opções pelas coisas que Deus quer para mim. E, a grosso modo, Deus quer que eu atue no meu dia a dia com discernimento, com gestão de sentimento, sendo menos infeliz, fazendo menos mal a cada dia, diminuindo essa carga que nós lançamos, tanto de psiquismo, tanto de atitudes,
para colaborar com o mal desse planeta, né? Nossos processos de indignação, que nós esticamos eles, nossos processos de raiva que nós esticamos eles viram fobia depois. Então é que a gente consiga fazer essa gestão interna e aí a gente consiga desprender do bem terreno. E do bem terreno no sentido egoísta. Eu começo a ter prazer em partilhar, em compartilhar. Eu começo a ter prazer em ser fraterno. Eu começo a estruturar minha vida e as coisas começam a ter menos significado para mim quando tem mais significado quando eu compartilho, quando eu faço pelo outro. Então eu começo a olhar o outro como uma oportunidade divina. Olha, vem me ajudar a ser feliz, divide isso comigo, divide o meu prato de comida, divide a palavra de Jesus comigo, divide a minha vida comigo, né? Divida a minha roupa, divida o meu pensamento, você começa, sabe? E é interessante, quando eu começo a movimentar dessa forma e abrir minha mente para isso, os espíritos que enxergam potencialidade em mim, para que eu seja um braço misericordioso aqui na Terra, eles se aproximam. E talvez até o meu projeto de vida, de reencarnação, ele mude. Olha, o irmão ali está com possibilidade de desenvolver um trabalho em nome de Deus, de certa forma. E aí, gente, eu não estou falando em pregar, em sair divulgando o evangelho. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas é em tornar a vida, a nossa vida, um espelho mais fidedigno daquilo que a vontade de Deus tem para com todos nós e todos os nossos irmãos. Né? Então, essa é a questão desse Filho de Deus que veio trazer a sua carne, né? Para que o Filho do Homem possa deglutir aquilo que, como carne, ele explicitou para nós, que foi seu caminhar aqui na Terra. Senão fica muito esquisito, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, né? Nós não somos, como é que fala? Carnívoros? Não, carnívoros nós somos, aqueles índios lá, né? Eu esqueci o nome deles. Nós somos menos isso, mas... Canibais. Obrigado! Obrigado, a palavra sumiu, canibais. Nós somos essa caminhada de Jesus aqui na Terra. Sorver isso como ensinamento, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Então, a parte do alimento do Cristo, que é a sua caminhada na Terra, mas tem um sangue que flui nas suas veias. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha só. Né? A desistência do homem velho novamente batendo na nossa porta para o surgimento do homem novo, o homem que reflete essa vontade divina. Aí, para a gente terminar, o 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Né? Agora, para aquele povo entender isso naquela época, hein? Puxa vida, deve ser um desafio, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então é essa sintonia, né? Quem entende, quem consegue entender o motivo e as atitudes de Jesus e aprende com isso, e o sangue já é ele que aprende, já está muito na região do crer, do acreditar, do ter fé, né? Permanecerá no Cristo. E é isso que a gente faz. Cada dia, na nossa caminhada, desde que a gente acorda até que a gente dorme, até nos sonhos, a gente precisa representar mais aquilo que Jesus nos ensina, né? Ele traz para a gente, através do seu evangelho, a libertação dessa questão egóica e o abraçar e ser um instrumento divino. Mas eu tenho as minhas questões kármicas, né? As minhas expiações, mas mesmo na expiação, através da fé, da resignação, a gente consegue expressar na proposta divina que ele veio trazer. Essa libertação, onde quer que estivermos, gente, serviço, lar, ônibus, caminhar na rua, relacionar, eu sempre sirvo de instrumento, né? Tá me chegando coisa ruim, mas eu não preciso replicar coisa ruim. Um comentário ruim chegou para mim, eu vi uma notícia ruim na TV, não replica. Cerceia ela em você, seja uma barreira do mal. Olha, chegou até mim, mas eu não vou repassar, não. Vai fazer diferença para o outro? Não, então não vou repassar.
É a gente avaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, pararmos de propagar esse mal e propagarmos o bem, né? Propagarmos o bem. A G já está aí, gente? Não estou vendo. Ah, tá. Desculpa. Está aqui sim. É agora que eu vi ela aqui, né? Deixa eu descompartilhar a tela aqui, só para liberar para ela. Gente, alguém quer trazer alguma coisa? Fiquem à vontade, que eu vou passar para a segunda fase agora. Ô, Marcelo, Oi, Gê. boa noite. Boa Está me noite. ouvindo? Claro, tá perfeito. Tudo bem com todos? Eu queria fazer uma pergunta, assim, sabe? Deixa eu compartilhar um pouquinho minha tela, vou fechar, porque o sistema só para você ver que eu estou aqui, tá? Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente sabe que esse Evangelho ele tem um contexto, né, que é a história do povo hebreu. Então, assim, quando a gente pega lá a história do povo hebreu, a gente vai ver um contexto, assim, muito centrado na família patriarcal, né? Eu vou fazer a pergunta para você pensar e depois responder, não precisa ser hoje não, viu? Tá ok. Então, esse contexto ele é muito centrado, né, no patriarcalismo, né, que era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, e centrado também naquela questão do Senhor dos Exércitos, né? Então, assim, muitas coisas que a gente encontra, né, no Evangelho, vai refletir, claro, né, que a essência daquilo, né, que Jesus falou, que Jesus nos trouxe, mas que também passa pelo filtro dos apóstolos, né, que tinha no seu bojo cultural essa cultura, né, do povo hebreu, dos judeus, que era essa cultura patriarcalista e uma cultura ainda enraizada dentro, né, do contexto do egoísmo, dentro do contexto do Senhor dos Exércitos, né, do contexto da força. Então, eu estava escutando algumas expressões, né, que os apóstolos registram para nós, que muitas vezes nos deixa assim a refletir, né? Então, assim, não precisa responder hoje não, é só para pensar, e na próxima semana eu formulo uma pergunta sobre o que foi estudado hoje, pode ser? Ah, você não vai fazer a pergunta, não? Eu estava aguardando aqui. Não, é porque são muitas, né? Assim, muitas vezes eu penso em vários contextos, né, que nos são trazidos, por exemplo, esse contexto de comer a carne e beber o sangue, por exemplo, né? É Que o você contexto da estava... ovelha, né, Gê? É o seguinte, até é bom a gente esclarecer isso para o grupo. O norteamento do estudo do Evangelho, ele pode ser feito, embasado na época, né? E nessa época, aqui, ele fala da questão do sacrifício, e tem muito um vínculo ainda com os processos dele, que sacrificava ovelhas, pombos, etc., a situação como um todo. Então, é a linguagem da época, né? O que significa sorver carne de bicho, aquela coisa como um todo. Aí, de certa forma, a gente, assim, a gente pode trazer esse contexto também, o contexto histórico, o contexto da época, mas a gente pode, eu preferi um pouquinho trazer o contexto da nossa realidade, do dia de hoje, né? E um pouco dessa parte do contexto do que significava naquela época para eles. E é interessante que é um pessoal muito acostumado à questão do alimento, porque o alimento em si, a procura do alimento já era uma questão crescente e sacrificial para eles. Conquistar o alimento. Então tem muito disso, dessa representação do que acontecia no templo, dos dogmas, né? Daquela época, daquela questão como um todo, né? E eu entendo mais assim, dessa forma, né? A gente, assim, a gente pode trazer também. Eu não trabalho tanto esse aspecto, né? Mas a gente pode trazer alguma coisa disso. Porque Entendi. muito das questões também, se a gente for avaliar, quando a gente avalia cronologicamente, avalia no contexto, a gente pode bater muito em questões da política, do poder da época, dessa questão como um todo, né? Assim, é mais por isso. Mas a gente pode... Eu acho que tem
Eu acho que tem um contexto cultural muito forte, sabe, Marcelo? E que influencia o nosso próprio desenvolvimento espiritual, que influencia o nosso fazer no mundo, que influencia as nossas relações. Então, acho assim que é algo que a gente pode, na medida que nós formos evoluindo nos estudos do Evangelho, a gente começar a pensar, né, como que o contexto cultural nos influencia de forma muito. Nossa, o cachorro, peraí, só um minutinho. O meu cachorro pulou aqui em cima, derramou meu copo de água em cima do meu telefone. Marcelo do céu, não está fácil não ficar em casa, né? Nesses dias de coronavírus, família grande, né? Então, assim, como que esse contexto cultural, ele é muito forte. E como que ele influencia e como que ele direciona as nossas ações, a nossa evolução. E como que a gente pode ir minimizando, né, esse impacto cultural. Acho que eu vou mudar de lugar porque o cachorro agora resolveu o lugar aqui resolveu brigar com outro cachorro aqui na minha janela. Peraí que eu vou ter que mudar de lugar. Então, assim, eu fico pensando muito nisso, né? Que a gente vai estudando, a gente vai repetindo, né, aquilo que vai sendo nos passado. E nós saímos dessa zona de conforto, que é a zona de pensar, de procurar compreender, né, para além do que está escrito, para além do que é contextualizado ali, né? Deu para entender? Não. Ou está confuso? Está confuso. Bastante confuso. Mas tudo bem, a gente conversa depois. Depois a gente pode... Eu só tenho medo de nós trazermos vieses políticos do Evangelho. Isso é muito perigoso, né? Mas, assim, se for fora disso, é tranquilo. Mas eu só quero entender, porque eu realmente não entendi, né? Oi? Oi, gente.